E agora é hora de falar dele. Ai, meu Deus do céu. Você sabe, Ana Paula, que eu estava em Lisboa. E a hora que eu cheguei, porque tem uma área restrita, né, na parte principal. Daí eu vou contar isso na minha crônica da revista Oeste Sexta, que é só para... Mas dá uma palhinha pra gente aqui. Não, mas vou contar meio por cima, assim. Aí... tinha o painel lá no último dia dele, de quem nós vamos falar agora. Eu peguei e me sentei, me posicionei bem à frente dele. Também se provoca. Eu sei que... ele fez assim. Ele ficou incomodado. Aí ele falava com a pessoa do lado assim. Ai, que medo. E é isso que eu fiz assim. E nós vamos falar dele porque... ai, meu Deus do céu. Ele Vamos lá. elegibou, eu falei faraó, ele, o presidente do Conselho de Ministros, nosso presidente de fato, ele que é nosso condutor, nosso protetor, nosso líder, ele que é nosso salvador, ele que é protetor da democracia, primeiro de seu nome, ele que é o ontem, o hoje e o amanhã. O passado, o presente e o futuro, portanto, ele que é o alfa e o ômega. E também está pleiteando o título de beta. Ele que é o cara, ele que é o caramba, ele que é o caraô. A ele, ao qual devemos dar honra e glória pelos séculos dos séculos, sob penas de tomarmos no meio dos nossos séculos. Ele que é luz, ele que é raio, ele que é estrela, ele que é o luar, ele que é a manhã de sol, ele que é o iaiá, ele que é o ioiô. Ele que segura o tchan, ele que amarra o tchan, ele que passa debaixo da cordinha, ele que vai descendo na boquinha da garrafa, ele que é o acererê, ele que é o rá, ele que é o berrê. Ele que é o berrê, betuberrê, ele se bionomba. Ele que é o marrape, e é o debui, e é o debui, e também ele que é o dipi. Ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho. Ele que é o resto de toca, ele que é um pouco sozinho. Muito sozinho. Ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição. Ele que é o filho reborn, que ainda não veio. Ele que é o dente do tubarão. Ele que nasceu há 10 mil anos atrás. Ele que não tem nada deste mundo que ele não saiba demais. Nosso Führer, nosso Duce, nosso Gengis Khan. Nosso não mal, mas bom Tse-tung, sem o qual nós estaríamos desorientados. Ele que é a bússola deste país. Ele que tem uma cabeça brilhante, de tão depilada que é. O nosso ditador Alexandre de Moraes proibiu Felipe Martins, ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, de dar entrevista ao portal Poder 360, justificando que pretende evitar o risco de tumulto processual. Em sua decisão, porém, Moraes não explica o que é um risco de tumulto. O que ele explica também, né? Felipe Martins é réu, também vergonhosamente réu, na ação penal, também vergonhosamente ação penal, da suposta tentativa de golpe, piriri, pororó, mas outros réus do mesmo processo, como o próprio Bolsonaro, falam com frequência a veículos de imprensa. O pedido da entrevista foi protocolado no STF em 12 de março deste ano, quase 4 meses atrás. No requerimento, o portal Poder 360 alega que a realização da entrevista não é inconciliável com o devido respeito às medidas cautelares impostas e diz haver interesse público. E aí, Scaff? Olha, eu não sei como é que um réu que responde em liberdade ou não pode ter sua liberdade de expressão aniquilada, né? Ele está vivo, ele precisa se manifestar. E mais, princípio da ampla defesa, a defesa esperneia da forma como quiser. Porque no processo penal as coisas não acontecem documentalmente somente como as partes querem.
Elas acontecem como elas realmente aconteceram no mundo real. Então, isso pode até ser analisado com um cerceamento de defesa, porque a defesa, ela pode se manifestar a qualquer momento e fala por último. Então, realmente, eu não consigo entender qual é a correlação entre ampla defesa e tumulto processual. Eu acho que não existe essa correlação, são coisas que não podem se encontrar. Tumulto processual é quando o Estado te processa indevidamente e faz um tumulto na sua vida. Isso é um tumulto processual na vida de uma pessoa que tem presunção de inocência e fica meses, anos respondendo um processo criminal que o Estado é contra ele. Agora, se ele não puder espernear, se ele não puder exercer a ampla defesa e não tiver a presunção da inocência ao seu lado, que são princípios constitucionais, não existe O que é Constituição? tumulto processual. Tumulto processual não combina com ampla defesa. Então, fazer uma pessoa se calar no meio de um processo pode estar configurando mais uma nulidade, como disse o Pavinato, mais uma, né? Porque é um cerceamento de defesa. Porque a pessoa pode se expressar fora dos autos. E o juiz pega aquela expressão, traz para dentro dos autos e julga Agora da forma como ele achar. Eu queria ver o Chico Buarque com a violinha dele, Campete. Pai, faça de mim esse caso. Pai. Exatamente. É censura, gente. Não adianta. Você impedir uma manifestação de alguém que está livre e que não tem uma condenação, você está preterindo realmente o que o Scar falou, direito de defesa. Porque o que vige no nosso ordenamento é a ampla defesa e não a ampla acusação. A acusação ela se restringe ali ao que foi apresentado nos autos. A defesa, obviamente, pode buscar e se manifestar pelas diversas formas em direito admitidas, né? Então, mas ainda mais grave o que aconteceu com o aquele Felipe, princípio que ele aplica, o Moraes, então é o indúbio pau no réu, né? Exatamente. mais ou menos isso. O pior disso tudo foi, por exemplo, o Felipe ter ficado preso por 7 meses. E 10 dias. Não, ele solidário. ainda está exatamente, preso. Né? Ele ainda está preso, Ele ainda está preso, está Mesmo- confinado em casa. Mesmo tendo a seu favor uma declaração da Latam que diz que no dia 31 de dezembro ele estava de Curitiba, de Brasília para Curitiba. Isso foi totalmente ignorado. Então são fatos ignorados, são um processo com várias nulidades. E antes até da fase instrutória já havia nulidades, como o Pavinato bem mencionou aqui. Então ele está tendo seu direito de defesa cerceado e realmente não tem outra palavra a dizer, ele está sendo censurado. Uma entrevista para o Poder 360 e poderia esclarecer muitas coisas ali que poderiam ser colacionadas ao processo. O STF virou um tribunal de inquisição.